Shalom, tudo bem? Irmão Danilo. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Esse é o nosso primeiro podcast e nós vamos tratar de um tema desvendando a porção de Pico Dei. Essa é a última porção do livro de Êxodo e ela nos trouxe muitas lições. E essas lições que ela nos trouxe, eu gostaria de compartilhar com o irmão e ver qual que é a sua visão, né, desta porção. O que me chamou a atenção nela é o que nós encontramos em Êxodo, vocês poderiam pegar para nós, 40, versículo 17. Me chamou muita atenção porque às vezes passa despercebido, às vezes a gente ignora. E eu gostaria que todos participassem, aqueles que vão assistir esse vídeo, dando a sua opinião, seu comentário, para que a gente possa, então, melhorar cada dia mais a nossa apresentação. Versículo 17, que diz aí? Êxodo 40, 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Agora leia para mim 12, versículo 1 e 2 de Êxodo. 12. Êxodo 12, versículo 1 e 2. Êxodo 12, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para você o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Perfeitamente. O que acontece? Quando você lê a Bíblia, muitas vezes você passa despercebido. E nós vamos ver que no livro de Êxodo teve uma preocupação, que o senhor percebeu, quando estava ministrando a porção, que Moisés, um ano depois, no primeiro dia do primeiro mês, ele levantou o Miscã. A importância disso para nós é fundamental. Por quê? Porque nós somos um movimento de restauração genuíno das Escrituras Sagradas. Quando você começou a estudar essa porção essa semana, o que chamou mais a sua atenção? A profundidade, com a ênfase que a Bíblia dá para chamar a atenção para o calendário. Muito bem. Primeiro. É como se fosse muito forte assim ela falar: esse será o primeiro mês do ano, ou o primeiro dia do mês. Ou, né, eu achei ela muito com uma robustez muito forte ali. Em primeiro lugar. Em segundo, nós vemos que passou-se um ano até que o Miscã estivesse pronto. Quando nós lemos a palavra, a gente vê que dá a impressão que foi no dia seguinte. Não, houve um processo de industrialização, de fabricação, um processo artesanal também. E Deus, o que Deus fez? Nas outras porções que nós estudamos, Deus, ele habilitou Bezalel para ele ser um artífice em todas as artes. É impossível hoje encontrarmos alguém que tenha habilidade para todas as artes. Cada pessoa tem uma especialidade, uma facilidade maior. Muitas vezes a pessoa, o pai dela tem uma profissão, e isso não quer dizer que ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Normalmente o filho se distancia da profissão do pai. Por quê? Porque a habilidade é muito pessoal. E Deus deu a Bezalel essa habilidade. Então, nas porções que estudamos anteriormente, nós vimos que houve ali uma preocupação inicial de Deus para que eles fizessem da melhor forma. E isso é importante nós trazermos para nós nos nossos dias. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que fazer de que maneira? Da melhor forma, com a melhor qualidade, com a melhor alcançar a melhor forma de que as pessoas possam compreender a mensagem que você está trazendo. Essa paraxá, Moisés enfatiza muito, né? Que tudo foi feito conforme o Senhor ordenou. Né? Muito bem, é isso, essa colocação que você deu. Tudo foi feito de conformidade, conforme Jeová determinou. Moisés, ele não inventou da cabeça.
Moisés, ele falou, não, eu acho que isso aqui é melhor desse jeito. Muitas vezes nós tentamos fazer isso. Muitas vezes as pessoas tentam dar uma mãozinha para Deus. Então você falou muito bem. Ele tomou cuidado para que fosse feito tudo exatamente como Deus ordenara. Ou seja, por que nós, muitas vezes, vamos fazer as coisas para Deus, nós fazemos diferente? Muitas vezes, quando você vai trazer uma palavra, você fala, qualquer jeito está bom. Você acha que deve ser desse jeito? O que você acha? Como eu devo me apresentar diante de Deus? Rabino, quando eu comecei a ministrar e a falar um pouco da palavra de Deus, eu sempre entendi isso, portanto eu tomo muito cuidado de não passar nunca de qualquer jeito. Cada paraxá que eu vou ler, eu leio no primeiro dia, tiro uma conclusão, depois eu leio ela de novo, pelo menos, no mínimo, 3 vezes eu tenho que ler. Porque não adianta eu pegar da internet, eu poderia muito bem pegar e fazer um resumo. Qualquer site hoje de inteligência artificial, eu estou atrasado, faz um resumo da Paraxá, Pekudei, e eu preciso apresentar com uma visão messiânica israelita. Ela me traz uma Paraxá pronta. Eu uso até dela para entender o contexto também do que ela quer mostrar para outras pessoas. Mas eu preciso me aprofundar no que Deus fala, eu preciso ter um cuidado com o que Deus fala. Deus deu uma ordenança para Moisés em tudo como ia ser feito. E se a gente prestar bem atenção, ele coloca até onde os objetos são para ficar. Ou seja, não era para tirar a toalha daqui e por ali. Ele deu uma ordem a Moisés, e Moisés no final no finalzinho ali, eu acho que do 39, ele fala, né? Olhou ali tudo e viu que tudo tinha sido feito conforme Deus havia ordenado e abençoou o povo. Muito bem, pegando o gancho nessa palavra, e abençoou o povo, porque fizeram conforme havia sido determinado. Essa frase nós encontramos também lá em Bereshit, em Gênesis, quando o Senhor fala com Caim, se você tivesse feito certo, eu teria recebido. Caim levou a sua oferta. Eu não estou aqui preocupado com a visão religiosa das pessoas sobre esse tema. A Bíblia diz que Abel pegou o primogênito que ele havia recebido, os seus animais, não foi um só, ele havia falado primogênitos, e levou aqueles primogênitos para Deus, como primícia, como primeiro. Porém, diz que Caim, quando ele achou que deveria, ele levou. Deus aceitou a oferta de Abel, porém rejeitou a oferta de Caim. E disse, se você tivesse feito certo, eu teria recebido. E aí vem a pergunta. Obviamente, Deus havia ensinado a eles como fazer aquela oferenda. Porque senão, não ia perguntar, ele podia dizer, mas eu não sabia como é que era, eu achei que era assim. Não, ele sabia, mas ele fez uma escolha. E quando nós fazemos uma escolha do nosso jeito, Deus não aceita. Quando a nossa oferta é uma oferta maculada, Deus não aceita. Quando nós dizemos, eu acho que hoje eu não vou servir a Deus. Eu tenho postado, a maioria de vocês vem, Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne deverá vir me adorar. Ele não está falando todo judeu, todo messiânico, não, toda a carne. Não é um convite. As pessoas pensam que é convite. É uma ordenança, uma ordem. Quando nós não cumprimos as ordens, nós somos desobedientes. E nessa porção nós vamos perceber alguns detalhes que eu vou fazer essas perguntas para você. E você vai perceber que tem coisas que a gente nem percebeu. Uma das preocupações que
Deus determinou a Moisés era a vestimenta. Por que Deus se preocupou com aquilo? Percebe? Existe um motivo por trás. A Bíblia não é um livro comum, é um livro que foi bem elaborado, foi feito de uma forma para que as pessoas durante os milênios pudessem compreender. É um livro moderno, porém eterno. E havia uma preocupação com a vestimenta do sacerdote. Tinha cores específicas. Ah, não, eu não gosto dessa cor. Deus disse, não, você vai fazer do jeito que eu quero. Eles tinham que as cores azul celeste, púrpura violeta, carmesim, essas cores naquela vestimenta, que nós vamos entrar nos detalhes específicos, para que ele pudesse se apresentar diante de Deus, Deus queria, eu quero que você se vista deste jeito. Quando eu era criança e eu participava de uma igreja sabatista, eu aprendi lá que a melhor roupa que eu tinha deveria ser usada para ir à igreja. E hoje eu vejo que as pessoas são desleixadas. Para ir num casamento, numa festa, num shopping, ela escolhe a melhor roupa. Mas para vir à presença de Deus, eles não têm essa. A essa que serve. Nós percebemos que Deus tinha o quê? Preocupação com a aparência daquele que ia ministrar. Quando nós vamos ministrar a palavra, a nossa imagem deve ser uma imagem que as pessoas vejam respeito, que as pessoas observem, ele está falando de Deus, então ele é uma pessoa responsável. Por exemplo, para você ir a um fórum, o advogado tem que ir de gravata. As mulheres não podem ir de calça comprida. Existe uma regra, porque ali é um local importante que vai julgar as pessoas. Na casa de Deus também deve ser feito dessa maneira. Reverência, né? A reverência. Você citou na Paraxá, né, que os filhos de Israel, eles realizaram toda a obra conforme Jeová ordenou. E outro detalhe, Moisés se preocupou e ele foi inspecionar. Ele foi lá e conferiu as cores. Conferiu a maneira que era feita a roupa. Ele conferiu os utensílios. Ele conferiu tudo que estava ali. E em seguida o que ele fez para o povo? Os abençoou. Os abençoou. O que significa isso? Quando nós fazemos as coisas conforme a vontade de Deus, nós somos o quê? Hoje eu fiz um vídeo sobre o tema People Day também, e eu me lembrei de um detalhe que está em Deuteronômio 28. Bênçãos e maldições. Não existe segredo na Bíblia para que você seja abençoado. Existem regras. E essas regras estão em Deuteronômio 28. Enquanto a gente está conversando, pega aí Deuteronômio 28. Então nós vemos que Deus determina para o povo. E nós estamos em Deuteronômio, o finzinho do livro de Moisés. Moisés, ele escreveu Deuteronômio 28. Depois, 29 e 30, não foi ele que escreveu mais. Porque aí retrata a morte dele. Então, óbvio que não foi ele. Provavelmente foi Josué. Mas o que diz o versículo 1 em diante? Até eu acho que 5. Vamos lá, 28:1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Faz uma reflexão sobre o que você acabou de ler, nesse primeiro texto. É mais ou menos o que tinha passado ali, né, quando eu falei que Moisés abençoou aquele povo, né? E eu ainda comentei, há pouco tempo atrás, Deus queria fulminar aquela gente, né? E Moisés foi lá e intercedeu.
E o que disse aqui? Se a gente fizer tudo conforme o Senhor nos pediu, então eu já vejo que ele já nos deu a regra dele, né? A gente tem que usar a Bíblia como um manual, que a gente tem que ler diariamente. Aqui em Deuteronômio 28, ele vai até o versículo 14, se não me falha a memória, e aqui ele vai dizendo as bênçãos. Tudo que você fizer, não vamos ler todo o capítulo, porque é grande, o tempo é curto, mas você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Se você não gostou, não tem problema, deixa o dislike, mas faz um favorzinho. Coloque embaixo, eu não gostei por isso, por isso. Vai nos ajudar as nossas pesquisas, vai nos ajudar a esclarecer, talvez, se não formos muito claros na palavra, porque nós estamos aqui para trazer luz e não escuridão. E aqui nós vemos que Deus disse àquele povo, se vocês seguirem essas regras, vocês vão ser bem-aventurados em tudo. Onde você entrar, onde você sair, a sua mulher vai ser feliz, a sua mulher vai ter muitos filhos, os seus animais vão prosperar, a sua plantação. Então ele dá regras de vitória. Porém, se você não obedecer, virá sobre você maldições. Mas o que me chama a atenção aqui é que até o versículo 14, são 14 versículos de bênçãos. Porém, a partir do versículo 15, olha só, até o versículo, versículo 68. É só maldição. É só maldição. 14 versículos de bênção, 68, menos 14, né? Obviamente, eu esqueci de tirar a conta, né? Faz as contas vocês aí, eu não vou fazer matemática não. 68 menos 14, ou seja, vai dar uns 40 e poucos versículos de maldição. Então, a preocupação ali de fazer um scan perfeito tinha um propósito. Tudo que vier à tua mão, faz da melhor forma possível. Porque Deus se alegra disso. Porém, qual a preocupação de Jeová em orientar Moisés para fazer um escândalo perfeito? Lá no tabernáculo, né, havia uma menorá de 7 braços, como essa. Se colocava azeite e acendia as luzes. Havia a arca da aliança com as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Havia a pia. Havia o altar do sacrifício. Havia o incenso, o incensário. Tudo ali tinha um propósito. E qual é o propósito? Você sabe? Você sabe? O propósito dessas coisas? Não sabe. Não me recordo. Mas vamos se recordar. Porque a maioria das pessoas também não se recordam. A maioria das pessoas, elas passam despercebidas. Só que hoje elas vão saber o porquê foi feito aquele tabernáculo. Porque o Senhor diz, para que eu possa habitar no meio de vocês. Então ele tinha um propósito. Deus não vai em qualquer lugar. Deus não fica em qualquer canto. Presta atenção. Você fez um comentário apropriado. Esse local foi dedicado para adoração. E é para isso que serve. Eu não posso amanhã aqui abrir um boteco para ganhar o meu pão de cada dia e no sábado adorar a Deus. Então Deus diz, mas por quê? Essa é a pergunta. O Mishkan representava o corpo do Messias. O Mishkan representava tudo aquilo que o Messias representava. Eu vou pedir para a irmã pegar aquela menorá que está ali em cima, que ela vai facilitar a nossa explicação e você vai entender. Nós temos aqui uma menorá. Nós temos a grande ali. A menorá, ela parece
uma planta. Já perceberam isso? Esse detalhe? Ó, parece uma planta. E Yeshua diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a luz do mundo. Esta luz aqui chama-se Shamash, chamas. Dessa luz, quando nós colocamos óleo quando nós colocamos óleo aqui, desta aqui nós passamos o fogo para as demais. Então aqui representa Mashiach. Ele é o ramo da videira e nós somos os braços. Existia a pia que tinha água para purificação. Jesus disse que quem tomar desta água para a moléstia samaritana jamais terá sede, e rios de água fluirão. Então aquela pia de água representava ele. O incensário, o incenso representa a oração, as orações que subiam ao Pai. Então nós vemos aqui outro ensino. Havia ali o altar, o sacrifício, e ali era sacrificado o cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num próximo podcast nós vamos pegar os outros detalhes. A roupa do sacerdote, ela representava o Mashiach em tudo. Então nós vamos trabalhar nesse aspecto. Hoje nós vamos fazer isso por uma questão de tempo, e também para não ficar muito alongado. Então nós vemos que havia ali esta preocupação de nós podemos transmitir para as pessoas o significado da nossa fé. Nessa porção nós vimos a importância do início do ano. Por que houve essa mudança de calendário? Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz que o poder maligno iria mudar o calendário e o tempo das festas bíblicas. E isso aconteceu. O ano novo está previsto agora. Qual as condições? O surgimento da lua nova e a confirmação do centeio maduro. Aí nós temos o ano novo. Na época não havia calendários, não havia como marcar. E era imprescindível que eles aguardassem. Então eles aguardavam 12 meses para que surgisse o novo ano. Mas o novo ano só era confirmado quando o centeio estava pronto, maduro. Se não estivesse, era passado para o 13º mês. Por quê? Entre a lua e o sol existe uma diferença de tempo. O calendário solar tem 365 dias, que é o calendário ocidental. O calendário bíblico tem 360. Dá uma diferença de dias. Então, para esse ajuste, então nós vamos ter um mês que tem 30 dias, nós teremos meses que tem 29. Nós teremos anos que tem 12 meses e nós temos anos que tem 13 meses. E o que acontece? Tudo tinha um propósito. E no livro de Êxodo é dado ênfase na saída do Egito. Esse vos será o primeiro dos meses, que é justamente o mês de Abib ou Aviv. A palavra Aviv significa maduro. É o único mês que tem um nome. Os demais é segundo mês, terceiro mês, quarto mês, assim por diante. Quando eles voltaram da Babilônia, eles começaram a colocar nomes nos meses. E o mês de Aviv passou a chamar-se Nissan. E os demais meses eles colocaram nomes. Se você ler Esdras e Neemias, você vai ver que ele diz assim: e era o segundo mês, que é o nome tal. Então esses nomes foram colocados posteriormente. E nós vemos no versículo também de Êxodo, que ali diz que um ano depois, no começo do ano, foi inaugurado o Mishkan. Então a importância de nós celebrarmos esse ano é fundamental. Por quê? Porque nós estamos celebrando o nascimento do Mishkan. E esse Mishkan mostra Yeshua. Nós estamos valorizando o Messias. Então essa é a nossa preocupação, de tentar mostrar para as pessoas
que a Bíblia é perfeita. Não estamos preocupados aqui com versões, traduções, isso não nos interessa. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos como ela é, a mente se abre. Você não é mais apenas um ouvinte. A Bíblia começa a participar da sua alma. Na sua explanação, você deu vários detalhes que são fundamentais para que a gente possa entender que essa Parashá Pikudei era importantíssima, porque ela inaugurava o santuário, o templo, para que Deus pudesse habitar no meio dele. Você deu ênfase também que quem é agora o santuário de Deus? Nosso corpo. Nosso corpo. Como é que a Bíblia fala? Você lembra do texto? Eu li alguns ali, mas o que mais me chamou a atenção foi do antigo, acho que Ezequiel, né? Que eu li, falando ali que agora vós sabeis que é o coração de vós não será mais de pedra, será o coração de carne, né? E nesse coração de carne habitará o Espírito Santo de Deus. Esse foi porque a gente fala muito do Novo Testamento, né, nos apontando para o corpo, né, e aí eu quis buscar na raiz lá do Antigo Testamento já essa ênfase do Espírito Santo habitando em nós, né. Porque a grande confusão sobre isso, essa interpretação que as pessoas dão, havia um indivíduo, um padre, chamado Marcião, da cidade de Sinop. Marcião, ele era muito influente, era um teólogo cristão, católico, apostólico, romano, tá? E foi ele que inventou a questão do Novo e o Velho Testamento. Ele estabeleceu o Novo e o Velho Testamento. Porém, ele era tão herege que ele disse o seguinte: que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, que matava. Que o Deus do Novo Testamento era um Deus novo. Então ele quis criar um novo Deus. E essa ideia de velho e novo ficou impregnado na mente das pessoas. Mas ele era tão herege que a própria Igreja Católica expulsou ele da igreja. Ele foi expulso. Mas as ideias heréticas dele permaneceu. Por isso que a gente fica tão confuso. E às vezes a Bíblia ela começa em Bereshit, em Gênesis, e termina na Revelação. Ela é completa. Ela é perfeita. Porque a mão de Deus esteve aqui para preservá-la. É o livro mais vendido do mundo, é o livro mais antigo, é o livro que está mais em harmonia com o nosso Criador. Você optou pelo texto de Ezequiel, que Deus nos dá um coração de carne, para que o Espírito habite. Também tem um outro texto que você vai se lembrar, que você falou ali, que Deus não habita em templo feito por mãos, Ele habita no nosso corpo. E se Ele habita em nosso corpo, eu tenho que preservar esse corpo, fugir da prostituição, fugir do mal. Em Levíticos 11, fala que aqueles que comem carnes impuras é uma abominação. A palavra abominação é muito pesada. Porém, quando nós vemos lá, em Apocalipse capítulo 21, nós vemos que os abomináveis, aquelas pessoas que praticam abominação, serão lançadas no lago de fogo, junto com Satanás, o falso profeta, a besta, os mentirosos. Aí que veio aí que eu entendi por que a ênfase de dar a preocupação com a alimentação. Porque se você ingere esse tipo de alimento, a Bíblia fala, não eu não falo nada, eu sou apenas um mero leitor da palavra de Deus. A Bíblia diz que se você come carnes impuras, que é o porco, que é o lixeiro da terra, o corvo, que é o lixeiro do céu, o camarão, que é o lixeiro das águas, você é abominável. E as suas atitudes, elas se assemelham a todo tipo de pecado
horroroso. Prostituição, homossexualidade, tudo aquilo que a sociedade rejeita como padrão normal, o que se possa imaginar, pedofilia, né? Enfim, tudo aquilo que sua mente possa imaginar que seja abominável, se você ingere um bacon, uma costelinha de porco, um camarãozinho, você está enquadrado. E, Rabino, a gente vê muita gente falando, não, mas Jesus não aboliu isso quando ele fala que o que é puro não é o que come, sim o que sai da boca. O que contamina não é o que entra, é o que sai, é né? o que sai. As pessoas precisam, em primeiro lugar, aprender a ler. Nós estávamos conversando quando nós iniciamos aqui, que o analfabetismo funcional é terrível. Quando você vê o contexto, ele estava criticando os fariseus, que mantinham uma reverência alimentar, o seu corpo, as suas vestimentas. Eles se vestiam parecendo um sumo sacerdote. Eles não tocavam em nada. Porém, o que saía da boca deles era só blasfêmia, mentira e coisas ruins. Era sobre nesses aspectos. Porque ele mesmo diz em Mateus 5,17: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim dar pleno cumprimento. Porque enquanto o céu e a terra não passar, vocês não podem tirar uma vírgula do que foi escrito. Paulo, que eles usam, dizem que Paulo condenou e aboliu. Primeiro que Paulo não podia abolir nada. Eu ia tocar nesse ponto. Paulo não podia abolir nada. Ele diz em Romanos 3,31. Você lembra o que ele fala? Que é quando ele teve o sonho? Não. Não, eu lembro do sonho, Não, que ele ia tocar depois. esse é em Atos. Em Romanos 3,31 ele diz assim: anulamos a Torá pela fé de maneira alguma. Antes estabelecemos a Torá. O sonho foi de Pedro. Pedro era um homem, era um judaizante, ferrenho. Ele era fariseu. E os fariseus, eles não tocavam num gentio. Um gentio para um fariseu era como se você tocasse no porco. E ele está à tarde tirando uma sonequinha depois do almoço e ele tem uma visão. E ele vê um lençol cheio de animais impuros. E uma voz diz: levanta, mata e come. E ele diz: de maneira alguma, eu nunca coloquei coisa impura na minha. E depois ele ainda pensa que, será que Deus mudou, né? Será que Deus mudou? Agora eu posso comer essas coisas? Aí o Senhor continua, você sabe mais do que eu. Quando ele tem esse pensamento, vem a ordem: vá na casa desse gentio. Deus deu aquele sonho para ele, para quebrar o preconceito. Você, temos o preconceito religioso. Achamos que muitas vezes somos mais santos do que todos. Isso é uma grande mentira. Nós não somos santos. Nós somos filhos de Deus. E nós somos resgatados pelo poder de Deus. E a salvação é para todos. Muitos daqueles que nós nunca pensamos e imaginamos que serão salvos vão estar lá. E aqueles que nós tínhamos certeza não vão estar por causa da hipocrisia. Jesus disse que ele veio tratar dos doentes. E essa é a nossa função. Que tipo de doentes? Os espirituais. A doença espiritual é o que mais mata. E hoje ela tem afetado as pessoas na depressão. E nenhum de nós aqui está livre da depressão. Por isso, a importância de nós focarmos na palavra de Deus. Semanalmente nós estudamos a porção, a Paraxá. E a Picudei nos ensinou tudo isso. Nós abrangemos mais nesse aspecto. Esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo. Mas nós vamos fazer vários, dando maior detalhe, mais específicos, dentro do propósito. Nós tínhamos muito mais coisas a falar. Mas nós vamos encerrar por aqui. Agradeço a vocês. Não deixe de se inscrever, dar o seu like. Isso ajuda muito o YouTube ver que é importante, né, o nosso vídeo e mandar para outras pessoas. Compartilhe, deixe o seu comentário.
Shalom, shalom a todos. Muito obrigado.